uma das coisas basilares da sabedoria e da vida é a curiosidade. Tu tem que te deixar puxar pela curiosidade. Porque nós não temos curiosidade por tudo. Eu tenho coisas que eu não tenho a mínima curiosidade. E tenho muita curiosidade por algumas coisas. Então, eu acho que você tem que deixar que a curiosidade te conduza. De uma certa maneira. É arriscado, mas vale a pena. É quase como ter uma disciplina para seguir os caminhos por onde a curiosidade te conduz. Exatamente. Porque para não se perder, você tem que ter um pouquinho de disciplina, né? De estudo, sim. persistência. Né? Porque eu vejo a garotada assim, começa a estudar, aí já joga de lado, porque, mas não chega a uma conclusão. A vida não é conclusiva. Claro que não. E às vezes as pessoas falam muito perguntam para mim, como é que eu venço a procrastinação? Como é que eu crio disciplina? Como é que eu digo, você tem dois caminhos. Ou você tenta impor isso para você, e isso é difícil, ou você escolhe um caminho pelo qual você é automaticamente disciplinado. E eu vi muito isso em mim, por exemplo. Eu sou um procrastinador de mão cheia, mas eu procrastino coisas que são secundárias para mim. Entendi, perfeitamente. Mas não porque eu denominei elas secundárias. Por exemplo, eu sempre brinco, eu tenho um filme que eu estou procrastinando 6 meses já para assistir. Mas tem aquelas coisas, porque tu sempre tem aquilo que é primário para sua vida. Sim. E aí, lógico, é perigoso, porque, mas eu só gosto de jogar videogame. Aí você tem alguma coisa disfuncional em você, porque a vida não é jogar videogame, a vida é mais do que a passividade de algumas coisas, né? Então, eu vejo muito isso. No que eu verdadeiramente sou disciplinado? Eu acho difícil uma pessoa que não gosta de ler. Tem muito. Mas eu acho que nunca também tentaram. Eu acho que tem muito, a gente tem uma geração muito de não sei, não gosto, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. E as distrações, né? Porque aumentaram o mundo, ele te chama de um lado, de outro lado ali. Se você não se agarrar nisso, eu às vezes tomo a decisão, amanhã de manhã não vou atender ninguém. Mas aí quando vê, eu tô todo enrolado. Mas você está falando uma coisa que me soou, né, Jacó? Muito assim, quando aquilo está dentro do teu sentido de vida, e eu acho que o sentido tem muito a ver com esses talentos primários que a gente tem e nem sabe. Por exemplo, gosto pela leitura, gosto pelo conhecimento, ou o Michael Phelps lá, caiu na piscina, se sentiu em casa. Sim. Né? Então, eu acho que isso é o sentido. O sentido é quase que identificar o que me traz um conforto que eu nunca tinha experimentado fazendo algo. E eu acho que o propósito tem a ver como pegar esse sentido da vida e botar em prática para ser melhor e para somar na vida das outras pessoas. Então, eu vejo isso quando eu posso estar exausta, mas eu amo o que eu faço. E todas as vezes que eu me pego assim, procrastinando, é sempre coisas que não têm a ver com o meu sentido e propósito. Quando tem, eu descanso 2 horinhas e zerei. Então, assim, é uma procrastinação seletiva. Né? Você escolher o caminho que está conectado a esses nossos talentos primários. Eu chamo isso de uma predisposição. As pessoas dizem, eu não sou bom em nada. Não existe esse Ninguém ser humano. nasce bom em alguma coisa. Mas nasce com a tendência... Uma predisposição. Mas eu tenho que me expor à vida. Claro. Para experimentar onde eu me sinto vestidinha. Não tem umas coisas que te vestem? Exatamente. Você faz uma coisa e você fala assim, gente, me senti confortável. Isso é uma roupa, eu brinco muito, essa roupa me vestiu. Mas isso vale para atividades variadas. Exatamente. E isso é o sensor dos talentos primários, do sentido primário. É quando você faz, você sente um conforto que é diferente.
Vamos ver se você concorda. Eu digo que tem 3 coisas para você ficar de olho para ver se... Porque é ali que estão esses talentos primários. O primeiro é a facilidade para aprender. Tá? Por quê? Porque tu não tem a mesma facilidade para aprender qualquer coisa. Para algumas você tem uma facilidade maior. Eu, por exemplo, eu sempre brinco, mas é verdade, o professor de matemática, ele apresentava um problema para resolver, eu tinha dificuldade para ver onde estava o problema. Muito o que mais que ele queria? O que ele queria? Onde é que está o problema ali? Estou vendo. Então, eu não tenho inclinação para matemática e não fez falta para mim, não faz falta. Então, tu não precisa focar em todas as áreas, mas eu tenho essa facilidade de ler, de escrever, então eu fui por essa área. Então, primeiro, você ter uma habilidade maior, uma facilidade maior para aprender, para compreender. E o segundo é esse elemento que eu falei antes, você ter curiosidade. Tu imagina se tu tem facilidade para aprender, tu tem uma curiosidade. Potencializa muito. E o terceiro seria assim, aquilo que você falou, eu consigo fazer isso várias horas sem me cansar. Se você tem esses 3 elementos, você está diante de um talento primário. E vai dar certo, né? Você vai conseguir desenvolver isso. E aí, muitas vezes as pessoas perguntam, mas eu não encontro isso. E aí vem a questão do autoconhecimento. Né? Não adianta você procurar essas coisas na mente. Você tem que se expor a isso e você tem que buscar se entender, se conhecer, tornar-se um pouco um observador de si mesmo. Tá? Eu sempre digo que nós temos 3 propósitos que a gente tem que se focar. Um é primário, um é secundário e tem o supremo. O propósito primário, ele é voltado ao ser. Por isso ele é primário. Quem é você? Em essência. Em essência. Não, e aí tem um perigo nisso. Não é coisas sobre você. Que é sobre você já não é você. É sobre você. Quem é você em essência, verdadeiramente? Esse é o primeiro propósito. Isso você tem que descobrir, você tem que se envolver com isso. Isso é uma jornada de uma vida, mas ela é maravilhosa. E o segundo propósito, então ele é secundário porque ele vem depois, que é o fazer. Então, o que eu vou fazer? Quando você sabe... Aquilo que eu sei que eu sou. Quando você sabe o que você é, a tendência é o fazer emergir do ser. Perfeito. E aí o propósito supremo é a dança entre os dois, entre o ser e o fazer. Esse, no meu conceito, é o ser humano ideal. Mas... To be, to do. Exatamente. To be and to do. To be and to do. E aí eu vejo assim que muitas pessoas, elas não entendem nada do propósito primário, elas só se focam no propósito secundário. Quando você não sabe quem você é, isso cobra um imposto muito alto. Por quê? Porque você se desconecta com quem você é. E essa desconexão cria um sentimento de incompletude, de insatisfação, um sentimento de falta permanente. Sempre está faltando alguma coisa. E como você não entende nada do ser, você acredita que falta ter. Aí você busca o ter. E não tem problema de buscar o ter. Mas se Desde que você saiba quem você é. Se você não usar o ter para querer suprir Exatamente. o desconhecimento do ser. Capota. Eu digo que é o tal do sucesso sustentável. Muita gente atinge sucesso material. Sim. Mas se ela não tiver o sucesso primário de ser quem se é, vai capotar. Porque a pessoa não sustenta, não dá sustentação. Porque falta a base, falta o fundamento. E ela entra naquele círculo, o círculo vicioso do mais e mais e mais e mais, mas chega um momento que ela tem tanto que ela olha e diz, mas qual é o sentido da vida? Eu tenho
tudo que eu sonhei mais ainda. Isso deveria me fazer feliz e eu não sou feliz. Pelo contrário, né? É. É a hora que você aumenta os níveis, os estudos mostram isso, de transtorno de ansiedade, depressão e dependência química. É como Exato, se você porque tu busca fugas. Exatamente. Né? Como eu não posso estar feliz? Então, eu boto uma química na minha felicidade, eu boto um vício, eu boto e deprimo. Isso acontece muito mais do que as pessoas imaginam.